Olá, sou Marcos, o narrador, e seja bem-vindo a mais um relato. Deixe nos comentários qual horário e de qual parte do Brasil você está ouvindo esse relato. Agora, apague a luz, ajeite o travesseiro e relaxe, pois o relato vai começar. Sempre fomos muito ligadas à religião. Para a minha família, servir aos outros por meio de Cristo é mais do que um dever, é uma verdadeira vocação. Ao longo dos anos, participando de retiros, palestras, festas de padroeiro e eventos diversos. Já testemunhamos todo tipo de situação estranha, que aos poucos irei compartilhar. Mas nada se compara ao que aconteceu com meu namorado em dezembro do ano passado. Aquilo sim foi verdadeiramente assustador. Naquela ocasião, nos pediram ajuda para organizar uma peregrinação em uma região rural, próxima à rodovia BR-407, entre Petrolina e Picos. Nós ficaríamos responsáveis por preparar a igreja para receber os fiéis, além de levar alguns objetos e dar suporte no que fosse necessário. Não sabíamos se meu namorado conseguiria ir, já que dependia dos horários de trabalho dele. Mas, para o nosso alívio, ele confirmou que poderia sim comparecer, embora só chegaria mais tarde, quando a peregrinação já tivesse começado. Era dezembro, e o clima não colaborava. Fazia um frio incomum para o estado, e ainda por cima o dia amanheceu com uma leve garoa. Apesar da esperança de que o tempo melhorasse até a tarde, as previsões indicavam o contrário. Por segurança, mesmo contando com o apoio de uma viatura policial, tivemos que encurtar o trajeto. Havia um trecho em que os fiéis teriam que caminhar pela estrada, pois a igreja ficava num povoado vizinho, e essa parte do percurso era inevitável. Justamente por isso, o apoio das autoridades era crucial. Ninguém queria correr riscos, ainda mais porque, por volta das 7 da noite, uma névoa espessa tomou conta tanto da estrada quanto do vilarejo. Ninguém havia previsto isso, e dirigir naquele cenário era praticamente um desafio. Pedi ao meu namorado que fosse direto para a igreja, onde eu e minha mãe já estávamos organizando as mesas e cuidando da venda de comida, que sempre acontecia depois das missas. Como o local não aparecia com clareza nos aplicativos de mapa, dei instruções detalhadas com base no que conseguimos identificar. Também disse a ele que, se tivesse dificuldades, ficaria de olho no celular para orientá-lo. Algum tempo depois, recebi uma mensagem dele dizendo que havia encontrado a peregrinação na estrada e que seguiria o grupo de perto com o carro, iluminando o caminho. Disse ainda que chegaria à igreja junto com os fiéis. Fiquei muito mais tranquila ao saber disso. Além de estar por perto, ele ainda seria útil escoltando o pessoal com os faróis do carro, já que a névoa dificultava completamente a visibilidade. Agradeci e pedi que dirigisse com calma. Estaria esperando por ele assim que chegasse. A peregrinação chegou pouco depois e a missa começou. Como não o vi entre os fiéis, imaginei que estivesse estacionando o carro. Pensei que acabaríamos nos encontrando ao fim da celebração, então continuei com os afazeres. No entanto, no meio da missa, recebi uma ligação dele. A voz estava trêmula, tomada pelo desespero. Imaginei que o carro tivesse quebrado ou algo parecido, mas antes que eu conseguisse perguntar qualquer coisa, ele disse apenas: "Por favor, alguém vem me buscar. Eu não faço ideia de onde estou." Pedi que me enviasse a localização imediatamente e chamei minha irmã para irmos até lá. Por sorte, ele estava na rodovia correta, mas estranhamente, cerca de 7 quilômetros além do ponto onde deveria estar. A essa altura, a noite já tinha caído e, curiosamente, a névoa havia desaparecido por completo. Não demoramos a encontrá-lo. O carro estava parado no acostamento. Desci do carro da minha irmã e disse que ela podia voltar, pois eu iria com ele, para garantir que não se perdesse de novo. O que mais me surpreendeu foi o modo como ele saiu do carro assim que me viu. Me abraçou com força, e eu senti de imediato o quanto seu corpo estava gelado. Ele tremia tanto que parecia febril, e a voz dava para perceber que estava à beira do choro, mas se segurava. Apenas me pediu num tom desesperado que eu assumisse a direção. Concordei na hora, mas pedi que ele respirasse fundo, que se acalmasse, pois agora estava tudo bem. Já dentro do carro, perguntei o que tinha acontecido. No começo ele mal respondia. Parecia distante, como se a mente dele estivesse presa em outro lugar. Tive que chamá-lo algumas vezes até que finalmente ele voltasse. Quando recobrou o sentido, começou a contar o que tinha vivido. Como eu havia mencionado antes,
Ele se guiava pelas instruções que passei, já que o mapa do celular não estava funcionando. Só que, segundo ele, havia duas entradas quase idênticas que levavam ao vilarejo onde a peregrinação começaria. Ele acabou passando direto por uma delas, acreditando que haveria outra mais adiante. Ao perceber que tinha se afastado demais, resolveu voltar. Foi então que, de repente, a neblina ficou ainda mais espessa, tão densa que mal se via à frente. No meio daquela confusão, ele disse que avistou ao longe uma procissão caminhando pela estrada. Não desceu do carro para perguntar nada, apenas seguiu o grupo a uma distância segura, iluminando o caminho com os faróis. Pensou com lógica que não haveria outra peregrinação passando por ali àquela hora. E de fato, o grupo entoava cantos e rezas, o que reforçou a sensação de que estava no caminho certo. Depois de algum tempo, o grupo virou por uma das entradas que ele havia ignorado anteriormente. Ele seguiu também. Andou alguns quilômetros por uma estrada de terra, onde a neblina já mal deixava ver qualquer coisa. Parou o carro ao perceber uma estrutura à frente. Uma espécie de muro que mal se via por entre a névoa. Achou que finalmente havia chegado ao destino. Desceu com o celular em mãos, usando a lanterna para se guiar. Percebeu que o grupo continuava a andar em linha reta, silenciosamente. Então, foi caminhando atrás deles, com cuidado. A cada passo, a neblina parecia se dissipar aos poucos, até que, de repente, tudo ficou claro. E ele viu onde estava. Estava no meio de um cemitério. No início, achou que talvez fosse parte da estrutura da igreja ou do povoado vizinho. Mas, ao atravessar completamente aquele espaço, que nem era tão grande assim, percebeu que não havia mais ninguém. Nenhum som, nenhuma presença. Gritou na esperança de ouvir alguma resposta, algum sinal de vida. Nada. Apenas um silêncio profundo e desconcertante. Foi então que reparou melhor nas lápides. Eram antigas, consumidas pelo tempo. Muitas estavam quebradas, e outras nem tinham nomes visíveis. Havia buracos espalhados pelo chão, e o lugar exalava um ar pesado, abandonado. Ao entender o que estava acontecendo, correu de volta para o carro. Dirigiu em disparada, completamente apavorado, até parar vários quilômetros depois. Foi onde o encontramos. Chegamos à igreja pouco depois da missa terminar. Ele ainda tremia, visivelmente abalado. Preocupada, fui falar com o padre, esperando que pudesse ajudar a acalmá-lo de alguma forma. O sacerdote nos chamou para um canto mais reservado. Lá, com um semblante sério, nos contou algo que até então parecia impossível. Disse que, naquela região, os avistamentos de procissões fantasmas, foi assim que ele chamou, são mais comuns do que se imagina. Segundo ele, muitos acreditam que sejam almas de pessoas que morreram por ali, vítimas de acidentes ou tragédias, tentando encontrar o caminho de volta para casa. No entanto, o padre também compartilhou uma teoria mais sombria, que essas aparições talvez não sejam apenas manifestações inofensivas, mas armadilhas para os vivos. Segundo os relatos que já tinha ouvido, esses grupos fantasmagóricos atraem pessoas desavisadas, como meu namorado, que acabam o seguindo, sem saber o que realmente são, e, muitas vezes, desaparecem sem deixar vestígios. Essa história nos marcou profundamente. Desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Desde que nasceu, meu avô nunca deixou o povoado onde vive. Ele me pediu para não revelar o nome do lugar, mas posso dizer que fica não muito longe de Feira de Santana. É claro que ele já fez algumas exceções, principalmente quando precisava viajar a trabalho ou visitar familiares, mas nunca morou em outro lugar além daquele. E, sinceramente, eu até entendo. O ritmo de vida por lá é calmo, quase parado no tempo. Passei muitas temporadas com ele, e devo admitir que sempre gostei da tranquilidade que o interior oferece. Mesmo assim, sempre fui mais ligado à cidade. Quando não podemos nos visitar, costumamos manter contato por telefone. Cada um da família se reveza para conversar um pouco com o vovô. Meu irmão mais velho, por exemplo, pode passar horas falando com ele sobre futebol, sem enjoar. Já eu prefiro conversar sobre os animais, as plantas e, principalmente, sobre os mistérios e histórias sobrenaturais do lugar. Em algumas tardes, colocamos vídeos de terror para ouvir enquanto tomamos café com pão doce. São momentos simples, mas valiosos.
Semana passada, numa dessas ligações, meu avô estava especialmente animado. Conversamos por mais de 1 hora. Ele parecia mal conter a empolgação e, em determinado momento, disse: Fábio, já encontraram a 6ª tábua. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei mudo por alguns segundos. Para que vocês entendam a importância disso, preciso dar um pouco de contexto. O povoado onde ele vive já tem mais de 100 anos. Embora não seja o mais antigo da região, é um dos mais isolados, cercado por montanhas e mata fechada. Por causa desse isolamento, foi um dos últimos a ser descoberto. E, quando os primeiros moradores das vilas vizinhas chegaram lá, encontraram um cenário simplesmente perturbador. Tudo estava abandonado, destruído. Mas o mais assustador era o que havia no centro do vilarejo. Dezenas de animais mortos, cabras, galinhas, cães, gatos e até cavalos. Todos empilhados ou jogados em meio aos escombros. As construções estavam incompletas, caindo aos pedaços, e o cheiro no ar era sufocante, como enxofre queimado. Uma sensação pesada, incômoda, tomava conta do lugar. Porém, não havia nenhuma pessoa ali. Apesar do cenário macabro, algumas famílias decidiram se juntar e reconstruir o povoado. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido ali, mas o grupo resolveu ignorar o mistério e seguir em frente. Dias depois, um pequeno grupo ficou encarregado de iniciar a reforma. Mas foi aí que as coisas estranhas começaram. Durante a noite apareciam pessoas vindas dos cerros, figuras silenciosas que, com o tempo, entenderam fazer parte de um culto ou seita. Elas não entravam completamente no povoado, mas ficavam nas margens, nas áreas onde antes os animais eram deixados mortos, e ali, nas sombras, realizavam rituais estranhos, rezando para entidades que ninguém sabia ao certo o que eram. Mesmo assim, os novos moradores não quiseram confrontá-los. A decisão foi simples: fariam todo o trabalho durante o dia e evitariam sair à noite. Só que essa convivência silenciosa trouxe consequências. Acidentes começaram a acontecer. Animais dos criadores adoeciam ou morriam sem razão. Pessoas próximas aos trabalhadores adoeciam de forma repentina e algumas faleciam. Era como se uma maldição tivesse se espalhado entre eles. E tudo isso começou depois que viram aquelas pessoas dos cerros. Os moradores que tentaram reconstruir aquele povoado começaram a pagar um preço alto. Não eram apenas acidentes ou doenças. Algumas pessoas foram encontradas sem vida, de forma inexplicável. Isso causou um clima de pânico entre o grupo. Muitos queriam continuar, mas sentiam-se expostos, como se algo invisível os observasse, os ameaçasse, e, inevitavelmente, passaram a ligar tudo isso à presença constante daquele grupo misterioso que aparecia à noite, sempre à margem da vila. Foi então que decidiram buscar orientação espiritual. Procuraram o padre do vilarejo de onde haviam saído, e ele ouviu tudo com atenção. A resposta do religioso foi clara: não deveriam confrontar aquelas pessoas nem tentar enfrentá-las diretamente. O que ele propôs foi uma forma de proteção espiritual, um tipo de blindagem que não causaria mal a ninguém, mas impediria que o mal os afetasse. O plano consistia em entalhar 7 tábuas de madeira com trechos específicos da Bíblia. Depois de benzidas pelo padre, essas tábuas seriam levadas ao povoado abandonado e enterradas ou escondidas em locais estratégicos, de modo que formassem uma barreira espiritual ao redor de todo o vilarejo. Mas havia uma condição: apenas 2 pessoas sabiam exatamente onde cada uma dessas tábuas estava. Quanto menos gente soubesse, menor o risco de que fossem encontradas e destruídas, pois, segundo o padre, essa era a única forma de anular a proteção: encontrar as 7 e quebrá-las ou queimá-las dentro do próprio povoado. O bisavô do meu avô foi uma das poucas testemunhas de todo esse processo. Ele viu a movimentação desde o início, desde a chegada dos primeiros moradores até a realização desse ritual silencioso e sagrado. E dizem que funcionou. A partir do momento em que as tábuas foram colocadas e a bênção concluída, todos os fenômenos negativos cessaram. A morte, as doenças e os acidentes pararam como se tivessem sido arrancados do lugar. E aquelas figuras sombrias nunca mais entraram no povoado. Ficavam do lado de fora, nas margens da estrada, gritando ofensas e maldições para quem quisesse ouvir. Diziam que quando tudo aquilo acabasse, voltariam.
e que da próxima vez fariam algo muito pior. Por isso, quando meu avô me contou que a sexta tábua havia sido encontrada e destruída, fiquei sem reação. Essas tábuas haviam sido enterradas e esquecidas de propósito. Mas nos últimos tempos, alguém vinha desenterrando e deixando as peças quebradas na praça principal do povoado, como se fosse um aviso. Quem as encontrava primeiro, escondia de novo. Não queriam que o povo ficasse em pânico, já que muitos acreditavam que tudo não passava de uma velha lenda local. Durante nossa conversa, meu avô me disse com calma, mas com certo pesar: eu confio em Deus. Sei que Ele nos protegerá. Perguntei se havia algum plano de emergência, caso a última tábua fosse destruída. Ele suspirou fundo e respondeu que não. As autoridades do povoado evitavam qualquer menção ao assunto. Diziam que era superstição, bobagem. Quando alguém ousava perguntar, recebia respostas ríspidas, ou até mesmo ameaças veladas para que se calasse. Assim como meu avô, eu também sinto medo. Não apenas pelo que pode acontecer, mas pelo silêncio das autoridades, pela negação dos fatos e pelo desprezo com que tratam algo tão sério. Se aqueles que criaram tudo isso realmente cultuavam forças obscuras, e se o que meu avô disse for verdade, então estamos a um passo de despertar algo que nunca deveria ter sido incomodado. Insistimos para que ele deixe o povoado, mas ele resiste. Diz que já passou a vida toda ali e que não vai fugir agora. Mas eu sei que, se a última tábua desaparecer, talvez não haja mais tempo para fugir. No povo onde nasceu meu pai, bem próximo ao Rio Grande, há uma história que sempre nos foi contada. Uma que ele mesmo vivenciou em parte, antes de sua família se mudar para a cidade quando ainda era criança. Ele costumava falar com certa nostalgia de uma casa específica em seu vilarejo, um lugar pequeno, com no máximo 6 ou 7 quadras habitadas, onde todos sabiam de tudo o que acontecia. A tal casa pertencia a Dona Sara, uma senhora muito conhecida e querida por todos. Ela havia criado uma família grande, mas assim como aconteceu com o meu pai, seus filhos, ao crescerem, foram embora para a cidade ou até para o exterior. Apesar das constantes ofertas para que fosse morar com um deles, Dona Sara sempre recusava. Dizia que nada no mundo poderia substituí-la o conforto de sua casa. Estava tão acostumada à rotina pacata do povoado, tão apegada ao lugar, que era impossível convencê-la a partir. Eventualmente, aceitava viajar de férias, mas jamais pensava em sair dali de vez. Quando Dona Sara faleceu, de causas naturais, a notícia se espalhou rapidamente. O povo inteiro lamentou. Ela era daquelas pessoas que todos respeitam, alguém cuja presença marcava o ritmo da vizinhança. Mas, como era de se esperar, logo surgiu a pergunta: o que aconteceria com a casa? Os filhos estavam espalhados, morando longe, em cidades diferentes e até em outros países. Chegar a um consenso sobre o futuro da casa parecia improvável. E, embora nos primeiros dias tenha havido algum movimento, os funerais, parentes vindo limpar, organizar, fazer orações, depois tudo silenciou. Ninguém mais apareceu por lá. A casa ficou sozinha. Mesmo assim, os vizinhos tentaram manter o lugar minimamente cuidado. Varriam a calçada, retocavam a pintura da fachada, observavam discretamente para garantir que nenhum intruso entrasse. Mas, poucos dias depois da morte da senhora, começaram os boatos. Durante a noite, sons estranhos vinham de dentro da casa. Não era barulho comum, não era vidro, não era móvel rangendo com o tempo. Era algo diferente. Quem escutava dizia que soava como o lamento de um animal ferido, misturado com um choro humano abafado. Algo entre o uivo e a tristeza. Mas quando os vizinhos, preocupados, se aproximavam para espiar pelas janelas, nada viam. Tudo permanecia intacto. A única pessoa com a chave era uma senhora de confiança de Dona Sara, alguém próxima que ela havia autorizado a entrar em caso de emergência. Pediram para que ela fosse até lá verificar. No entanto, antes que isso acontecesse, os sons cessaram por conta própria, como se aquilo tudo tivesse sido um surto coletivo, um evento isolado. A vizinhança preferiu esquecer. Mas meu pai me contou que, mais ou menos um mês depois,
Outro morador do povoado passou pela frente da casa tarde da noite. Ele voltava de um encontro com amigos, já um pouco alterado pelas bebidas. No exato momento em que cruzou a calçada da casa de Dona Sara, ouviu aquele mesmo lamento agudo, angustiante, vindo lá de dentro. Ele parou, congelado, sentiu o sangue gelar nas veias, e então correu. Sem olhar para trás, disparou até sua casa. Trêmulo, acordou a esposa para contar o que tinha acontecido. Dizia que, mesmo estando embriagado, aquela sensação de terror era mais real do que qualquer coisa que já havia sentido. E aquilo era só o começo. Mas ao chegar em casa naquela noite assustadora, o homem mal teve tempo de contar à esposa o que ouvira. Ela o recebeu com uma notícia ainda mais terrível. A filha pequena de um casal de vizinhos havia falecido naquela mesma tarde. A tragédia abalou tanto a comunidade que ele acabou esquecendo completamente do que escutara em frente à antiga casa de Dona Sara. Pelo menos até muito tempo depois, quando relembrou e decidiu contar a história. Durante as noites seguintes, os mesmos lamentos voltaram a ser ouvidos. Gritos abafados, choros baixos, gemidos que cortavam o silêncio da madrugada. A casa parecia sofrer com algo que ninguém podia explicar. Mas assim como antes, de uma noite para outra, tudo cessou. Só que dessa vez, a vizinhança já não se atrevia mais a espiar pelas janelas. O medo, antes discreto, agora dominava o lugar. Meses se passaram sem nenhum novo episódio. O povoado respirava aliviado, até que certa noite, a vizinha que morava exatamente ao lado da antiga casa foi despertada por aquele mesmo lamento sombrio. Ela se levantou, sentindo um arrepio estranho, e decidiu que ao amanhecer procuraria a igreja em busca de orientação. Queria saber o que poderia ser feito, porque dessa vez o medo parecia mais real. Na manhã seguinte, ao chegar à igreja, percebeu que estavam celebrando uma missa fúnebre. Um menino havia falecido na noite anterior, vítima de um trágico acidente. Ela entendeu que não era o melhor momento para tomar o tempo do sacerdote, então decidiu voltar outro dia. Mas aquilo bastava para confirmar o que ela temia. Os lamentos estavam de volta, e com eles, a morte. Diferente das vezes anteriores, os sons não duraram 3 ou 4 noites. Eles se estenderam por mais de uma semana inteira, sempre na madrugada, sempre iguais. Lamentos profundos, cheios de dor. A vizinha, atormentada, contou o que estava acontecendo. Foi quando perguntaram por que ela não havia avisado a igreja antes. Ela explicou o ocorrido, contou da missa e perguntou mais sobre a criança falecida. Foi então que a resposta a fez estremecer. Não havia sido apenas uma criança. Eram 2 irmãos da mesma família, ambos mortos naquela noite. A revelação provocou um calafrio coletivo. Começaram a lembrar das outras vezes em que os sons foram ouvidos e logo perceberam a ligação entre os lamentos da casa e as mortes no povoado. A teoria surgiu ali, entre cochichos. A casa chorava quando alguém iria morrer. Alguns diziam que era a alma de Dona Sara, ainda apegada ao povoado, sofrendo pelas perdas. Outros acreditavam que era algo mais sombrio, uma presença que anunciava a morte antes mesmo que ela chegasse, como um presságio inevitável. Meu pai me contou que, por fim, os filhos de Dona Sara decidiram vender o imóvel. Não suportavam mais a sensação estranha que sentiam ao visitá-la. A casa, antes cheia de vida, agora estava tomada por cruzes, fotos de mortos, nomes escritos nas paredes e dedicatórias deixadas por pessoas que haviam partido. Meu pai me contou que, por fim, os filhos de Dona Sara decidiram vender o imóvel. Não suportavam mais a sensação estranha que sentiam ao visitá-la. A casa, antes cheia de vida, agora estava tomada por cruzes, fotos de mortos, nomes escritos nas paredes e dedicatórias deixadas por pessoas que haviam partido. Era como se cada alma que se fora tivesse deixado um rastro ali, naquela morada silenciosa. Segundo o que soubemos, a casa foi realmente vendida, mas ninguém nunca mais ouviu falar do que fizeram com ela. Se foi reformada, se foi demolida, ou se permanece ali. Ninguém sabe dizer, só resta a dúvida no ar. E o eco sombrio de uma casa que, de tempos em tempos, parece lembrar a todos que a morte ainda ronda o lugar. Me chamo Carlos.
Trabalho como motorista de ônibus e faço a última rota da noite em uma região afastada, com longos trechos praticamente desabitados. É um trajeto solitário, silencioso, mas confesso que prefiro assim. À noite, não há trânsito, ninguém para incomodar. É só eu, a estrada e o escuro. Com o tempo, dirigir por essas áreas isoladas me fez presenciar algumas coisas estranhas, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto as pessoas que aparecem caminhando pela beira da estrada, longe de qualquer vila ou cidade. Elas surgem do nada, em lugares onde não deveria haver absolutamente ninguém. A primeira vez que vi algo assim foi logo que comecei nessa rota. Eu seguia em um trecho completamente deserto, iluminado apenas pela lua, quando vi uma mulher com um vestido azul andando sozinha pelo acostamento. Não havia casas por perto, nenhum carro, nenhum sinal de vida além dela. E mesmo assim, ali estava, caminhando com uma expressão vazia, olhando fixamente para mim enquanto eu me aproximava com o ônibus. Buzinei. Ela continuou olhando, sem desviar o olhar. Foi perturbador. Na hora tentei racionalizar. Talvez houvesse algum acampamento nas redondezas. Talvez. E continuei meu caminho. Essas aparições não são constantes, mas quando surgem, parecem materializar-se do nada. E mais estranho, elas nunca estão ali durante o dia. Só aparecem à noite, em trechos longes de tudo. Com o tempo, a gente aprende a perceber, a notar as figuras, e uma vez que você vê uma, começa a enxergar outras. Alguns motoristas as chamam de vagantes da noite. Eu prefiro chamá-las de caminhantes. Estão sempre em movimento, como se soubessem para onde vão, mas ninguém sabe de onde vieram. Homens, mulheres, altos, baixos, jovens, idosos, até crianças. Gente aparentemente comum, sempre solitários, sempre na escuridão. No começo, eu apenas os observava de relance, no curto momento em que os faróis do ônibus os iluminavam. Nunca pareciam precisar de ajuda. Na verdade, nem pareciam perceber minha presença. Mas tudo mudou em uma noite de inverno, há alguns meses. Eu seguia pela estrada quando avistei uma senhora muito idosa. Ela vestia o que parecia ser uma roupa de hospital, daquelas finas, usadas por pacientes internados. Sua aparência era assustadora, pele pálida como papel, cabelos brancos despenteados, olhos fundos e um sorriso estranho no rosto, como se tivesse acabado de rever alguém querido após muito tempo. Ela arrastava os pés lentamente, como se cada passo fosse um sacrifício. E mesmo assim, sorria. No instante em que a vi, algo dentro de mim gelou. A forma como ela me olhava, a fragilidade do seu corpo. Por um breve segundo, juro que a reconheci. Ela se parecia com minha avó. Pisei no freio. Peguei a lanterna que sempre deixo ao lado do banco e desci do ônibus. Naquele silêncio profundo, eu conseguia ouvir seus passos se arrastando, antes mesmo de vê-la por completo. Me aproximei devagar. Vi seus pés enrugados nos chinelos gastos, movendo-se com dificuldade sobre o asfalto escuro. Estávamos a quilômetros de qualquer bairro, e àquela velocidade ela jamais chegaria a lugar algum. E mesmo assim, ela continuava caminhando. Levantei minha lanterna e comecei a caminhar em direção àquela senhora. Senhora? Chamei, esperando alguma resposta. Mas ela não disse nada. Continuou sorrindo enquanto avançava lentamente, como se nem tivesse me ouvido. Quando a luz da lanterna finalmente alcançou o seu rosto, senti o sangue gelar. Não era exatamente o rosto que me assustava, mas o que havia nele. Ou melhor, o que faltava. Vida. De perto, ela parecia ainda mais doente, abatida, como se estivesse sendo consumida por dentro. A pele era tão pálida que parecia transparente. Os olhos fundos e escuros pareciam buracos vazios. Tentei manter a calma. A senhora está bem? Perguntei com a voz embargada. Sabe que não há nada por quilômetros daqui? Posso levá-la até um lugar seguro? Silêncio. Ela continuou sorrindo. Um sorriso que agora me parecia fora de lugar. Quase macabro. Meu coração disparava. Tentei me convencer de que era só uma senhora muito velha, perdida, talvez em choque. Mas meus pés se recusavam a se mover, como se o próprio instinto me dissesse para não me aproximar.
E então ela estendeu as mãos na minha direção. Mãos finas, enrugadas, tremendo como se estivessem vivas por vontade própria. Os dedos se contorciam lentamente, tentando alcançar meu rosto. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas aquele maldito sorriso continuava lá. Foi aí que minhas pernas cederam. Caí de lado no chão, e antes que pudesse reagir, ela se lançou na minha direção com uma velocidade absurda. A velha, ou o que quer que fosse, não parecia mais frágil. Seus dedos gelados agarraram meus tornozelos com uma força desumana e começaram a me puxar. Me debatia, chutava, gritava, mas ela não soltava. Seus olhos cravados nos meus e aquele sorriso diabólico, distorcido. Naquele momento eu soube. Aquilo não era uma pessoa. Dei um chute com toda a força do meu corpo e, para meu desespero, foi como chutar concreto. Aquela coisa não sentiu nada, mas, por sorte, ou por misericórdia do destino, ela me soltou. Não pensei duas vezes. Me arrastei para o meio da estrada, tentando ficar o mais longe possível dela. Ela não me seguiu. Simplesmente continuou andando pela beira do asfalto, como se nada tivesse acontecido. As mãos pendiam agora ao lado do corpo. A boca voltou a se fechar, mas seus olhos continuavam fixos em mim, como se gravassem meu rosto em algum lugar além desse mundo. Esperei. Esperei até que o som de seus passos sumisse na escuridão. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, criei coragem para me levantar e voltar para o ônibus. Lá, de dentro, ainda tremendo, olhei em volta. Nenhum sinal dela. Acelerei. Só queria ir embora dali o mais rápido possível, mas o inferno ainda não havia acabado. Depois de poucos minutos dirigindo, lá estava ela de novo, na beira da estrada, seus olhos ainda fixos nos meus. Provavelmente nunca tinham desviado. A última coisa que vi antes de passar por ela foram seus lábios finos se movendo, como se quisessem sussurrar algo que eu nunca conseguiria ouvir. Outros motoristas já tinham comentado sobre os tais caminhantes, mas, pelo que disseram, eu fui o primeiro a interagir com um deles. E se Deus tiver piedade, que eu seja o último. Desde aquela noite, continuo vendo outros caminhando pela estrada. Mas agora, eles sempre olham diretamente para mim. Algo mudou. Mas uma coisa eu juro pela minha vida: eu nunca mais vou parar.